milionário, surpreende ao ajudar mendiga negra que não tinha como pagar pão para suas filhas. Era uma manhã abafada em um canto esquecido da cidade, onde a desigualdade espreitava em cada esquina. Márcia, uma mãe viúva de pele negra, estava na frente da padaria, o estômago roncando e os olhos cheios de lágrimas. Ela segurava a mão de Letícia, sua filha mais nova, enquanto a maior, Carol, olhava com um misto de esperança e desespero. O cheiro do pão quentinho, saindo do forno, era um tormento, como um chamado inescapável que vinha de dentro da loja. As pessoas entravam e saíam, ignorando a miséria que batia à porta, como se soubessem que a vida era assim mesmo, injusta e amarga. Márcia não tinha um centavo sequer para oferecer. Seu coração estava pesado, como uma âncora, e ela podia sentir a vergonha crescendo, quente e pulsante. Calma, meninas, vamos achar uma solução, murmurou, mas sua voz tremia. Ela mal podia olhar para os olhares de reprovação e os sussurros ao redor. Ele trouxe com ele uma onda de ar gelado, e por um instante todos os olhares se voltaram para ele. Márcia sentiu seu estômago revirar ainda mais. O que ele estava fazendo ali? O que ele poderia saber sobre sua dor? Marcelo olhou ao redor. Suas mãos finas guardavam um ar de segurança, que contrastava com a fragilidade de Márcia. Quando seus olhos encontraram os dela, algo mudou. Ele viu a luta dela, o desespero oculto em sua dignidade. Sem hesitar, aproximou-se e, com uma voz suave, perguntou: "Você precisa de ajuda?" A pergunta ecoou, e a confusão tomou conta de Márcia. Eu só queria comprar pão para elas." O nó na garganta quase a impossibilitou de falar. Marcelo não pensou duas vezes. Ele tirou uma nota de dinheiro do bolso e, com um gesto gracioso, ofereceu: "Leve isso. E se precisar, podemos conversar sobre uma oportunidade de trabalho em minha lanchonete." As palavras dele a deixaram paralisada. Uma chance de recomeço? Com voz embargada, agradeceu e saiu da padaria com as filhas, levando não só o pão, mas uma faísca de esperança. O olhar de Marcelo continuou com ela mesmo depois que a porta se fechou atrás deles. Mas ao chegar em casa, uma caixa antiga a aguardava, cheia de cartas e fotografias. No fundo, encontrou uma carta que mudaria tudo. A letra detalhava algo que ela nunca esperou. Letícia poderia ser filha de Marcelo, fruto de um romance escondido com sua ex-namorada, Marta, que havia falecido. A descoberta fazia seu coração bater mais forte, enquanto o pânico e a confusão se entrelaçavam. O que isso significava para elas? E como Marcelo reagiria? Enquanto isso, uma sombra se formava na lanchonete. Patrícia, uma mulher que sempre a invejou, tramava algo. Márcia sentia que a vida nunca seria simples, mas estava determinada à luta. O desejo de preservar sua família e dignidade agora competia com um novo dilema. Uma história repleta de reviravoltas estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos, que essa história é incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Márcia enfrentava essa tempestade de sentimentos em sua casa com a carta na mão, o mundo externo parecia continuar em sua rotina frenética. A caixa cheia de memórias a fez sentir um turbilhão em seu coração. Mas tudo isso poderia mudar tão rapidamente quanto a chegada daquela carta. Naquela mesma manhã, Marcelo estava em sua lanchonete, perdendo-se em pensamentos sobre o encontro que teve.
Ele sabia que o dinheiro tinha uma função, mas não imaginava que sua vida poderia mudar em um instante. De repente, o telefone tocou. Era Patrícia, sua ex-assistente, e o tom de sua voz tinha um peso que ele não conseguia ignorar. Marcelo, você precisa vir aqui. É sobre a Márcia. Sem entender a urgência, ele chegou à lanchonete e a viu. Seu rosto estava pálido e os olhos carregavam um brilho de pânico. O que aconteceu? Ele perguntou, mas já sentiu um sobressalto no ar, um pressentimento de que algo estava muito errado. Descobri quem realmente é a Letícia. Patrícia disse, hesitante. Ela não é apenas uma criança. Ela pode ser a chave para algo muito maior. Marcelo, atônico, deu um passo atrás. O que você quer dizer com maior? O ambiente ao redor parecia congelar. As vozes dos clientes eram um eco distante. Você precisa ver isso, Patrícia respondeu, puxando uma pasta que estava sob a mesa. Ela abriu e retirou uma folha com uma foto desbotada. Era uma mulher, sorrindo, com um olhar que Marcelo reconheceria em qualquer lugar. Marta, sua ex-namorada, a mãe de Letícia, estivera em sua vida há tanto tempo. Mais do que isso, as palavras de Patrícia o atingiram como um soco no estômago. Ela não morreu naturalmente, Marcelo. Foi um acidente, mas tem indícios de que alguém mudou a cena. Um duro silêncio pairou entre eles. A revelação tornou tudo mais abstrato, devastador. Márcia estava mais próxima do que ele imaginava. E Letícia poderia ser mais do que só uma criança necessitada. A pressão em seu peito aumentou e a urgência de compreender tudo aquilo o levou a um caminho sombrio. E você acha que isso pode ter algo a ver com a volta dela? Ele sussurrou, a mente girando como um furacão. O que Patrícia estava implicando parecia irreal, mas ao olhar nos olhos dela, Marcelo sabia que não era apenas uma suposição insensata. O dilema de agora não era apenas sobre ajudar uma mãe e suas filhas, mas sobre desenterrar um passado que ele nunca quis confrontar. Enquanto isso, Márcia, sozinha em sua casa, sentia algo mais além da ordem de sua vida sendo quebrada. O peso da carta na mesa a puxou para baixo, e suas filhas faziam perguntas que ela não sabia responder. O que ela faria agora? Como contaria a verdade? Desesperada, ela decidiu que precisava falar com Marcelo novamente. Mas ao sair para buscá-lo, escutou gritos ecoando pela vizinhança. Uma multidão se aglomerava em torno de um carro. Curiosa, ela se aproximou e ao olhar para dentro seu coração disparou. Ali, no banco de trás, estava uma pessoa que não esperava encontrar. Marta. Mas não como ela se lembrava. O corpo estava inerte e um frio percorreu sua espinha. Márcia ficou paralisada. O que a vida estava tentando mostrar a ela? Assim que o pânico tomou conta do local e as sirenes começaram a soar. Ela sabia que a conexão com Marcelo estava prestes a se tornar mais intensa do que jamais poderia imaginar. Esta não era apenas uma questão entre ricos e pobres, mas uma trama de vidas entrelaçadas que desafiava a compreensão. E enquanto as perguntas dançavam em sua mente, ela se questionou. Como tudo isso mudaria suas vidas a partir de agora? Márcia ficou paralisada, o olhar fixo no corpo inerte de Marta. O coração dela disparou, a mente corrida. O que estava acontecendo? As sirenes soavam ao fundo, misturando-se com os gritos da multidão. Ela precisava se afastar, mas as pernas não se moviam. O choque a enraizou no lugar. Marta, a mulher que tanto tempo esteve em sua memória, agora estava ali, a poucos metros dela. O rosto pálido, apagado. O pânico tomou conta do corpo de Márcia. "O que você está fazendo aqui?" Ela gritou. Ninguém ouviu. Marta, não pode ser. Os murmúrios ao redor crescendo na hora como uma tempestade. Alguém na multidão começou a filmar. Os flashes das câmeras lampejando na escuridão que se formava ali mesmo.
As perguntas que fervilhavam na cabeça de Márcia se transformaram em uma ansiedade desesperada. A verdade do que acontecera com Marta? Ela não queria acreditar no que lembrava. Um acidente? Um crime? Uma armadilha? E o que isso significava para Letícia? O mundo parecia girar e a realidade se distorcia. Ao arredar o olhar, ela viu Marcelo. Ele estava se aproximando, o rosto impassível, mas os olhos cercados por uma tempestade de emoções. O coração dela subiu na garganta, quando a percepção a atingiu como um soco. Ele sabia? Marcelo correu em direção à multidão, e Patrícia o acompanhava, o rosto cheio de preocupação. Márcia, o que está acontecendo? Seu tom era insistente, mas os ecos de seus sentimentos passavam desapercebidos pela mulher diante da cena. Quando ele se aproximou do corpo, a tensão no ar era quase palpável. Essa mulher foi minha ex-namorada, ele disse, a voz trêmula. Marta, as palavras caíram como pedras. Márcia arregalou os olhos e uma onda de desespero a envolveu. Ela estava viva? Como? Por quê? Precisamos descobrir o que aconteceu, disse Patrícia, sua frieza contrastando com a fúria em volta. Ela olhou para Márcia. Você precisa se lembrar do que sabe. A multidão começava a se dispersar, mas as perguntas continuavam dançando na mente de Márcia. Um turbilhão sem controle. Ela sentia o peso da carta no bolso. Uma verdade que ainda não tinha revelado. Letícia, ela é filha de Marcelo? A ideia se formou como um pesadelo. Márcia, você tem que me ouvir. Disfarçou a pressão no peito. Se isso tudo está conectado, precisamos agir. Marcelo estava prestes a colapsar, as mãos trêmulas se estendendo para Márcia. Por favor, me diga o que você sabe. O olhar dele fez com que uma parte de Márcia quisesse se abrir, mas o medo a segurou. Eu não sei tudo. Só que, Letícia, um nó na garganta. Ela pode ser sua filha. Silêncio. O balançar das palavras parecia profundo. A multidão agora era apenas um borrão. Não, isso não pode ser, Marcelo exclamou. A expressão de incredulidade misturava-se com confusão. Você sabe o que está dizendo? A tensão estava alta, o ambiente denso e a verdade pairava, suspensa no ar. Neste instante, um grito cortou o silêncio. Uma voz familiar e angustiante. Mamãe! Era Carol, a filha mais velha, paralisada entre a dor da cena e a dúvida que caía sobre a realidade. E se ela não está morta? E se ela não morreu de acidente? Márcia virou-se, e o mundo ao redor começou a girar novamente. O que você quer dizer, Carol? A expressão da menina era de puro terror. Eu ouvi sobre um homem na vizinhança que vendeu algo a alguém sobre uma mulher que desaparece. E que Marta estava viva. E o mundo de Márcia desabou. A realidade se torcia e as sombras do que pareceu ser verdade se esfumaçavam em um mistério inquietante. A história não era sobre resgatar uma mãe ou dar uma chance a um futuro melhor. Era um enigma, uma casa de cartas prestes a desmoronar. E mais segredos estavam prestes a emergir. Desesperada, Márcia entrou em ação, o olhar fixo em Marcelo, que agora parecia estranho para ela. Os laços se entrelaçavam, mas o que havia em jogo era mais do que apenas eles. Vidas inteiras estavam prestes a se chocar. Nós precisamos descobrir o que realmente aconteceu com Marta. Enquanto o pânico começava a substituir a esperança, Márcia sentiu que a escuridade se aproximava e que a verdade estava a um passo de revelações que poderiam destruir tudo o que ela conhecia. E no fundo do seu, Letícia pode ser sua filha. O silêncio a cercou, e o rosto dele se contorceu entre incredulidade e raiva. Mas antes que algo mais fosse dito, a multidão ao redor começou a agitar-se. Um homem, braços cruzados e olhar atento, havia chegado do nada e agora avançava em direção ao corpo de Marta. A segurança em sua postura
Não parecia compatível com a incerteza o ambiente. Saiam do meu caminho! Ele gritou, empurrando pessoas ao redor. Márcia e Marcelo se entreolharam, confusos. Mãe! Carol chamava, puxando o braço de Márcia. A urgência na voz da menina cortava a atmosfera pesada. O que ele está fazendo? Antes que alguém pudesse responder, o homem chegou até o corpo de Marta. Ele se abaixou e, com um gesto inesperado, retirou um colar de pérolas do pescoço da mulher morta. A multidão ficou em silêncio. Aquela joia parecia familiar para todos ali, mas Márcia reconheceu-a imediatamente. Era o colar que Marta usava sempre. O colar que ela viu na última vez que estavam juntas, anos atrás. Ela é minha, o homem gritou, em um tom cheio de possessividade. Marta era minha e agora eu vou descobrir a verdade sobre a morte dela. O desespero atravessou o olhar de Márcia, como um raio cortando o céu. Quem é você? Marcelo indagou, se aproximando. O que sabe sobre ela? Eu sou Tiago, parceiro dela, ele respondeu, os olhos brilhando com uma mistura de dor e raiva. E eu sei que ela estava com algo que não deveria. O murmúrio da multidão aumentou, os sussurros se espalhando como fogo em palha seca. Todos queriam saber mais, e a tensão subia como um balão prestes a estourar. Marta, não tinha nada, Márcia falou, sua voz trêmula. O que você quer dizer? Tiago olhou para Márcia e uma emoção estranha passou por seu rosto. Ela tinha informações sobre você e a criança. E o que aconteceu? Seu coração parou. Márcia se lembrou das conversas com Marta, dos segredos e promessas feitas uma época em que tudo era mais simples. Que informações? A pergunta saiu em um sussurro, com medo do que poderia ouvir. Ela descobriu algo que pode mudar tudo. Algo sobre o seu passado, sobre a família de Letícia. Mas não tinha ninguém em quem confiar. E agora? Agora parece que ela pode ter pagado com a vida. Nesse instante, a situação se transformou em um furacão de dúvidas. O que Marta sabia? O que Tiago estava insinuando? E a verdadeira identidade de Letícia? Isso não faz sentido. Márcia murmurou, enquanto a confusão se instalava em sua cabeça. E numa fração de segundo, a realidade parecia se desmoronar sob seus pés. Se Marta estava envolvida em algo maior, e se sua própria filha estava no centro disso tudo, a situação tornou-se ainda mais complexa. Marcelo então deu um passo para frente, seu rosto determinado. Se você sabe algo, precisa contar. Precisamos entender o que está acontecendo. Tiago olhou para ele, e em seu olhar havia uma centelha de reconhecimento. Você é o pai da criança, não é? Silêncio. O coração de Márcia disparou. Caramba! A revelação o atingiu como um soco no estômago. Foi ele quem traiu a confiança de Marta? Ela me contou sobre um teste de DNA que queria fazer, mas alguém a impediu. Tiago continuou, a voz tremendo de raiva. E agora ela está morta, e tudo isso gira em torno de Letícia. As palavras cortaram através do ar, como lâminas. Márcia olhou para Marcelo, o desespero refletido em seus olhos. Essa informação poderia ser a chave ou a destruição de suas vidas. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um grito agudo quebrou o silêncio. Alguém na multidão caiu, a mulher se contorcendo e gritando. O pânico se espalhou como fogo e todos começaram a recuar, sem saber o que estava acontecendo. Não! O quê? Márcia ficou paralisada, seu olhar fixo no tumulto. O que estava acontecendo agora? Ela virou-se para buscar Marcelo, mas quando olhou novamente, ele havia desaparecido. A multidão se agitou ainda mais, e Márcia sentiu o frio da incerteza correr por suas veias. Não era apenas a vida de Letícia em jogo, mas agora o passado tumultuado de Marta se desvendava, e cada novo segredo parecia empurrá-la cada vez mais para uma verdade que poderia ser
devastadora. Márcia se sentiu perdida em meio à confusão. Poderia tudo isso ser parte de um jogo muito maior? Estaria alguém manipulando as vidas delas para o fim obscuro? Ela precisava fazer algo, mas o quê? Os sentimentos de medo e desamparo a genuinamente assustaram. Com o coração acelerado, ela decidiu que não podia ficar parada. Eu preciso ir, murmurou, enquanto se afastava da cena caótica, as perguntas fervilhando em sua mente. Ela tinha que descobrir a verdade. Agora, mais do que nunca, o futuro estava nas suas mãos, e cada passo poderia ser a chave para desvendar um mistério que parecia não ter fim. A multidão ainda pulsava em volta de Márcia como um mar agitado. Ela sentia o coração acelerado, a adrenalina a empurrando para a frente enquanto tentava se afastar da confusão. Mas, onde quer que olhasse, o caos parecia fechá-la em um abraço sufocante. As sirenes ainda ecoavam, e gritos distantes causavam um frio na espinha. Lá está ele. Carol havia gritado alguma coisa sobre Marcelo, mas o rosto dela se tornara uma máscara de preocupação. Márcia finalmente conseguiu avistar Marcelo, os olhos arregalados em busca dela, mas antes que pudesse dar um passo, algo a pegou completamente desprevenida. Um homem surgindo da multidão, um rosto conhecido. Era Edson, o irmão de Márcia, que havia desaparecido. A voz dele soava angustiada, e em um instante, a confusão em torno dela se dissipou. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Os murmúrios cessaram, enquanto ela o encarava, chocado, o passado arrastando-se de novo para seu presente. Edson, como você? Ela mal conseguia articular as palavras. Tudo parecia um pesadelo, misturando dor, alívio e desapontamento. Isto não é o que você pensa. Ele apressou-se em falar, os olhos ardendo de emoção. A Marta, ela estava viva. E o que aconteceu não foi um acidente, foi uma armadilha. Os sussurros tomaram conta da multidão novamente, olhos curiosos se voltando para eles. Márcia sentia que um furacão se formava dentro dela. Uma armadilha? Como você sabe disso? Com a incredulidade dominando, ela precisava entender. Eu estive perto, ouvi conversas, segui pistas. Fui preso em uma teia muito maior do que imaginei. Edson dizia, a respiração rápida. Marta investigava algo que tinha a ver com a nossa família, com a Letícia, ela e Tiago. Havia questões que envolviam muito mais pessoas. Pessoas perigosas. Eu vim aqui para te proteger. Proteger? Márcia repetiu, a dor perfurando seu peito. Você me deixou. Como pode falar em proteção agora? O desprezo corria em suas veias. Márcia, por favor. Você não entende. Eles estavam atrás de você também. Marta achava que era a única a ter informações. Mas havia mais. E agora eles sabem que Letícia é sua filha. Ela não pode ficar exposta. Os ecos do passado todo ecoavam em suas mentes. E de repente a vida de Márcia se desdobrava diante dela, em um fio de eventos que pareciam impossíveis de serem verdade. Não era mais apenas uma mulher comum lutando por seus filhos, mas uma peça em um jogo maior, e os riscos estavam subindo um nível que ela nunca imaginara. Calma todos, Tiago interrompeu a conversa. Se isso for verdade, precisamos sair daqui. É perigoso. Eles podem estar observando. Ele olhou nervosamente para os lados, sua calma se quebrando. Murmúrios começaram a se espalhar entre as pessoas que assistiam. Algumas começaram a filmar, como se aquela era uma cena de um filme. Márcia sentiu o calor subir a cabeça, e a ideia de deixar tudo para trás parecia a única solução. Vamos! Saia! Rápido! Edson puxou Márcia e Carol para longe da multidão. Mas antes que pudessem dar mais de um passo, outra pessoa surgiu. Um homem de terno escuro, com um sorriso traiçoeiro presente em seu rosto. Não tão rápido, Márcia. Eu acho que você tem algo que pertence a mim. O tempo parecia parar. Márcia olhou para o homem. Os olhos dele tão insidiosos que pareciam esconder uma faceta cruel. Quem é você? Ela perguntou, o medo tomando conta dela. A resposta que ele deu derrubou o mundo de Márcia.
Eu sou o motivo pelo qual Marta está morta. E eu sei tudo sobre você e Letícia. Um frio atravessou seu corpo, e a imagem que tinha de sua vida, de sua luta, de sua família, começou a se desfazer como papel sob a chuva. Um novo horizonte, negro e ameaçador, se revelava à sua frente. Não! Edson gritou, colocando-se à frente dela. Não toque nela! Márcia estava paralisada pelo choque. O que era verdade? O que era uma trama? O homem começou a andar em direção a ela, e tudo o que ela queria agora era desmascarar os segredos. Mas o olhar dele iluminava uma verdade ainda mais aterrorizante. Se ela não agisse rápido, a vida de Letícia estava em risco, e essa nova reviravolta poderia levar a família à destruição completa. Novas perguntas fervilhavam em sua mente. O que realmente havia acontecido com Marta? Que segredos ela guardava? E quem era aquele homem? A conexão com todo o caos estava prestes a se revelar, e a penumbra do desconhecido ameaçava engoli-los a todos. Márcia estava paralisada. O rosto do homem à frente dela era uma mistura de desafio e malícia. Ele se aproximava, e cada passo parecia aumentar a tensão no ar. Eu sei que você está com medo, ele disse, a voz soando divertida. Mas você não precisa. Na verdade, você vai me ajudar. Ajuda? Você tá louco? Edson se colocou entre eles, o corpo tenso, pronto para proteger Márcia e Carol. Só sai daqui, você não faz parte disso. O estranho sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Se você soubesse, garoto, o que eu quero é muito mais do que você consegue imaginar. Ele olhou diretamente para Márcia e, por um instante, conseguiu fazer com que ela sentisse um gosto amargo na boca. O que tinha para ser revelado já foi. O que resta é apenas destruição. Num movimento ágil, ele puxou algo do bolso da jaqueta. Um pequeno pendrive. Aqui estão os segredos que Marta guardava. Tudo o que envolve você, sua filha e uma rede muito maior do que você pode perceber. A multidão prendeu a respiração. Márcia sentiu um frio no estômago. Segredos? Que segredos? Essa não é a hora, Márcia. Edson tentou puxá-la para longe. Não escute esse cara. Ele é apenas um louco. Mas Márcia não se movia. Ela olhava o homem que tinha à sua frente. Algo nele parecia familiar. O que você quer? Perguntou, a voz firme, apesar do temor que a consumia. Simples. A verdade. E você, minha querida, vai me ajudar a contar a verdade para o mundo. Desvelar essa mentira. Ele olhou ao redor, a multidão agora dividida entre curiosidade e medo. Quando Marta decidiu encarar a verdade, ela se meteu em uma situação que não podia controlar. Ela achou forças onde não devia. Chega! Edson gritou, avançando, mas o homem ergueu a mão. Não seja imprudente. O que eu tenho aqui pode mudar tudo. Pode até trazer à luz o que aconteceu com a sua irmã. Márcia gelou. A palavra irmã ecoou como um trovão em sua mente. O que você sabe sobre ela? Ah, você ainda não sabe. Marta não era apenas uma mãe preocupada. Ela tinha um passado. E ele está interligado a você. Ele abriu um sorrisinho malicioso, como se tivesse uma carta na manga. A questão é, você quer saber a verdade ou prefere viver na escuridão? Fala logo, ela exigiu, o coração batendo forte. Algo estava se formando dentro dela, um desejo de entender. Mas o olhar de Edson era de puro pânico. Não, não ouça! Ele gritou, mas foi tarde demais. Márcia, tomada por um instinto, deu um passo à frente, se afastando dele. O que realmente aconteceu com Marta? E naquele momento tudo mudou. O homem deu um sorriso triunfante e disse: ela está viva. E acredite, não é só isso. O mundo pareceu parar. Márcia sentiu um nó na garganta. Como assim viva? Ela estava escondida. Não era apenas uma mulher comum, Márcia. Era uma peça-chave em algo maior.
Ele gesticulou, as emoções em seu rosto mudando rapidamente, como um ator no auge de seu desempenho. E você e Letícia têm um papel nessa história. A verdade inteira precisa ser revelada. E o que você quer de mim? A pergunta saiu hesitante, pois Márcia começou a perceber que talvez, só talvez, ele pudesse ter mais respostas. O homem, agora mais próximo, inclinou a cabeça com um brilho maligno nos olhos. Eu quero que você prove que Marta nunca morreu e que a vida que você conhece é uma farsa cuidadosamente montada por forças muito poderosas. Edson se virou para ela agitado. Márcia, não escute essa loucura. E em um estalo, algo quebrou em Márcia. Um grito cortou o ar. A verdade pode ser a chave para libertar a todos nós. Mas também pode ser mortal. Então você vai mergulhar nesse mundo comigo ou vai continuar vivendo uma mentira? Mal teve tempo de processar o que ouvira, quando a multidão começou a se apressar. Olhares ansiosos, perguntas silenciosas e uma sensação crescente de que tudo estava prestes a desmoronar. O homem parecia ter orquestrado isso e ela estava no centro de tudo. O que você vai fazer, Márcia? A pergunta de Edson soou distante, como se o caos estivesse se tornando maior. Eu não sei. As palavras a deixaram confusa, mas havia algo mais agora. Márcia sentiu um aperto no peito e uma urgência de saber. Diga-me tudo! O que mais está envolvido nisso? O homem respirou fundo. Seus olhos brilhavam. O que vou lhe mostrar pode mudar a sua vida, Márcia. Mas mal sabe você que a verdade pode ser sua maior inimiga e o seu melhor aliado. Agora, a escolha é sua. Antes que pudesse responder, uma explosão de luz ofuscante surgiu no meio da confusão. A multidão gritou, todos se virando, e o homem desapareceu na confusão. A pressão dos segredos pairando no ar. Uma nova realidade estava prestes a se revelar. E tudo o que Márcia podia fazer era se perguntar como isso mudaria suas vidas. A revelação estava próximo, e com ela, segredos que a história nunca quis que fossem descobertos. A multidão estava em um frenesi, a energia elétrica no ar. Mas, de repente, uma explosão de luz cortou a confusão. Márcia ficou paralisada, enquanto todos olhavam ao redor, tentando entender de onde vinha aquela luz. O homem, que tinha revelado verdades devastadoras, desapareceu entre as sombras. Márcia, disse Edson, puxando-a pela mão. Vamos agora. Mas ela estava em estado de choque. Não era apenas o medo que a paralisava, mas uma sensação gélida que rolava por sua espinha. Onde está Marta? O que está acontecendo? Você sabe alguma coisa? Os gritos da multidão a cercavam, mas sua mente estava em outro lugar. Ela está viva. Eu sou a única pessoa que pode te ajudar a encontrá-la. O homem do terno lançou uma frase misteriosa em meio ao tumulto. Márcia virou a cabeça, mas ele desaparecera como fumaça. Seria verdade? Que isso significava para ela e para Letícia? Isso mudaria suas vidas para sempre? Márcia, escute. Edson a puxou de volta para a realidade. Nós precisamos nos mover. Mas algo como um instinto a fez hesitar. O medo e a expectativa se misturaram. O que se desenrolava à sua frente era uma película que não fazia sentido. E o que mais a atormentava era a dúvida que se escondia atrás de cada revelação. Como se respondendo a essa dúvida, um grito cortou o ar. Era Carol, desesperada, apontando para longe. Mãe, olha! O coração de Márcia disparou. Ela seguiu a direção do dedo de Carol e viu uma figura familiar emergir da multidão. Letícia. Letícia. Gritou Márcia, mas sua voz se perdeu na cacofonia. O que a menina fazia lá? Ela estava longe de casa, perdida no meio do caos, e o pânico a tomou. Antes que Márcia pudesse se mover, uma luz fez tudo ao redor se apagar como um estalo. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do local. Então, naquele espaço vago,
O rosto de Letícia surgiu, pálido e assombrado, como se estivesse presa em um pesadelo, e foi então que tudo virou o avesso. Letícia começou a falar, mas suas palavras eram outros gritos, uma linguagem que não fazia sentido. Márcia se aproximou, a mão estendida em direção à filha. Letícia, estou aqui! Mas quando as duas se encontraram, o que a mãe ouviu fez seu sangue gelar. Mamãe, eu não sou quem você pensa que sou. A revelação caiu sobre certinho como um raio. O corpo de Márcia estremeceu. As pessoas ao redor pararam para ouvir, murmurando. O que você quer dizer? Márcia perguntou, a voz trêmula. O corpo de Letícia começou a brilhar com uma luz intensa, quase sobrenatural. Eu sou apenas uma sombra dela. A confusão tomou conta da mente de Márcia. Aquilo era impossível. Não, não, você é minha filha. Mas a expressão em Letícia era semelhante à de uma estranha, como se um véu separasse Márcia da verdade. Eu venho de um lugar que você não entende. Tive que vir aqui para te avisar, para te proteger. O mundo ao redor delas desapareceu, e o choque atravessou cada fibra do ser de Márcia. Como poderia isso ser possível? A realidade dela, a luta por uma vida para suas filhas, agora parecia uma construção vazia, uma casa de cartas prestes a desmoronar. Márcia, Edson gritou novamente, pegando-a pelo braço. A gente precisa sair daqui. Mas as palavras não chegaram até ela. Sua atenção estava presa em Letícia, que agora demonstrava um olhar assombrado, revelando pequenas centelhas de poder. Mamãe, tem algo maior acontecendo. Você precisa enfrentar a verdade. Marta, ela não morreu por acidente. Márcia sentiu as palavras dela perfurarem seu coração. A conexão que sempre teve com as duas filhas agora estava sendo questionada em um nível que nunca imaginou. O que mais seria verdade? Então, uma mão fria segurou o ombro de Edson. Era o homem do terno novamente, e com um sorriso sinistro, ele disse: Você finalmente se lembrou. Que bom, agora a caçada pode realmente começar. As peças do quebra-cabeça caíam em seu lugar. Mas o que isso significava? A verdade sempre esteve ali, sob olhares e sussurros. E, à medida que o retrato da vida de Márcia começava a se misturar com sombras, uma nova realidade a aguardava nas páginas em branco de um futuro incerto. Márcia, estamos em perigo. Edson a puxou. Mas a pergunta era: quem exatamente estava em perigo? Márcia estava paralisada. O rosto do homem à sua frente era uma mistura de desafio e malícia. Ele se aproximava, e cada passo parecia aumentar a tensão no ar. Eu sei que você está com medo, ele disse, a voz soando divertida. Mas você não precisa. Na verdade, você vai me ajudar. Ajuda? Você tá louco? Edson se colocou entre eles, o corpo tenso, pronto para proteger Márcia e Carol. Só sai daqui. Você não faz parte disso. O estranho sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Se você soubesse, garoto, o que eu quero é muito mais do que você consegue imaginar. Ele olhou diretamente para Márcia e, por um instante, conseguiu fazer com que ela sentisse um gosto amargo na boca. O que tinha para ser revelado já foi. O que resta é apenas destruição. Num movimento ágil, ele puxou algo do bolso da jaqueta. Um pequeno pendrive. Aqui estão os segredos que Marta guardava. Tudo o que envolve você, sua filha e uma rede muito maior do que você pode perceber. A multidão prendeu a respiração. Márcia sentiu um frio no estômago. Segredos? Que segredos? Essa não é a hora, Márcia. Edson tentou puxá-la para longe. Não escute esse cara. Ele é apenas um louco. Mas Márcia não se movia. Ela olhava o homem que tinha à sua frente. Algo nele parecia familiar. O que você quer? Perguntou. A voz firme, apesar do temor que a consumia. Simples. A verdade. E você, minha querida, vai me ajudar a contar a verdade para o mundo. Desvelar essa mentira. Ele olhou ao redor. A multidão agora dividida entre curiosidade e medo.
Quando Marta decidiu encarar a verdade, ela se meteu em uma situação que não podia controlar. Achou forças onde não devia. Chega! Edson gritou, avançando, mas o homem ergueu a mão. Não seja imprudente. O que eu tenho aqui pode mudar tudo. Pode até trazer à luz o que aconteceu com a sua irmã. Márcia gelou. A palavra irmã ecoou como um trovão em sua mente. O que você sabe sobre ela? Ah, você ainda não sabe. Marta não era apenas uma mãe preocupada. Ela tinha um passado e ele está interligado a você. Ele gesticulou, as emoções em seu rosto mudando rapidamente, como um ator no auge de seu desempenho. A questão é, você quer saber a verdade ou prefere viver na escuridão? Márcia! Edson a puxou de volta para a realidade. A gente precisa sair daqui. Mas as palavras não chegaram até ela. Sua atenção estava presa em Letícia, que agora demonstrava um olhar assombrado, revelando pequenas centelhas de poder. Mamãe, tem algo maior acontecendo. Você precisa enfrentar a verdade. Marta, ela não morreu por acidente. Márcia sentiu as palavras dela perfurarem seu coração. A conexão que sempre teve com as duas filhas agora estava sendo questionada em um nível que nunca imaginou. O que mais seria verdade? Então, uma mão fria segurou o ombro de Edson. Era o homem do terno novamente, e com um sorriso sinistro, ele disse: Você finalmente se lembrou. Que bom, agora a caçada pode realmente começar. As peças do quebra-cabeça caíam em seu lugar. Mas o que isso significava? A verdade sempre esteve ali, sob olhares e sussurros. E à medida que o retrato da vida de Márcia começava a se misturar com sombras, uma nova realidade a aguardava nas páginas em branco de um futuro incerto. Márcia, estamos em perigo. Edson a puxou, mas a pergunta era: quem exatamente estava em perigo? O homem agiu rapidamente, pegando o pendrive e com um movimento furtivo, o jogou diretamente no ar. E em segundos o dispositivo desapareceu em meio à multidão. Não! Márcia gritou. As pessoas começaram a se debater no caos, pernas se cruzando. E tudo parecia girar. As vozes ecoavam, mas a mente dela estava focada apenas em Letícia. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou o local. Um tiro! A multidão se afastou em pânico, corpos se espremeando para sair. Eduardo e Márcia se entreolharam, a adrenalina subindo. Isso é culpa sua. Edson exclamou, apontando para o homem. O que você fez? Mas o homem sorriu. Isso é só o começo. Estava na hora de você perceber a verdade, Márcia. E, acredite, essa verdade é muito mais terrível do que imagina. Então, um ponto vermelho apareceu na testa de Letícia. O tempo parou. Márcia viu a expressão de surpresa e medo no rosto da filha. E um frio percorreu seu corpo. Letícia! Ela gritou. Mas a figura do homem havia desaparecido. Quando tudo parecia desmoronar, teve um vislumbre de Letícia se transformando. Uma luz forte iluminou o espaço e o grito da criança ecoou. Mamãe, socorro! E no instante seguinte, tudo se apagou. O que restou foram sombras, um vazio e a pergunta cravada no coração de Márcia. Poderia ela realmente confiar em Letícia? Ou seu segredo seria ainda mais profundo do que o homem insinuou? As luzes começam a piscar, como se um alerta silencioso tivesse sido acionado. O corpo de Letícia brilhava, e em meio à confusão, a cena se transformou em um pesadelo. Márcia, paralisada, viu a expressão assustada da filha. O grito dela ecoou na mente de Márcia, enquanto a potência do momento a puxava para o fundo de um mar escuro. Letícia! Gritou, mas a resposta que veio não era o que ela esperava. A menina, com olhos arregalados e lágrima rolando, disse: Mamãe, eu não sou quem você pensa que sou. O chão pareceu se abrir sob seus pés. O que aquilo significava? Um frio tomava conta de Márcia, enquanto a insegurança pulsava em seu peito. Ela olhou ao redor, buscando apoio em Edson, mas ele também parecia chocado,
a mão paralisada no ar, incapaz de agir. Não, não, isso não pode ser verdade, Márcia murmurou, a mente lutando para processar. Muito havia acontecido de uma vez, mas agora havia uma nova reviravolta que fazia tudo parecer um filme de terror. O homem que tinha surgido antes tinha desaparecido, mas a tensão estava palpável. Você está brincando, Letícia? O que você quer dizer com isso? O coração acelerava e o desespero brotava. Eu sou uma conexão. Não sou a Letícia que você conhece, ela disse, a voz tremendo. Eu vim aqui para te salvar, mas não sou a sua filha de verdade. O mundo de Márcia desmoronou em segundos. Se essa criança que ela amava imensamente não era sua filha, quem era ela? Sentiu uma dor, como se um punhal tivesse sido cravado em seu peito. O coração descompassado ecoava em seus ouvidos. Não, isso não pode ser. Diga que você está brincando. Edson exclamou, os olhos tão arregalados quanto os de Márcia. Eu tenho que lhe contar a verdade. De onde eu venho, quem eu realmente sou. A voz de Letícia tornou-se um sussurro angustiado. Ela olhou para a multidão, os rostos virando imagens borradas, todos atentos e apreensivos. E foi aí que tudo ficou turvo, como se o próprio tempo tivesse se detido. Márcia se lembrou de uma conversa que teve com Marta, algo que tinha passado por cima sem importância, mas agora assomava com uma força avassaladora. E se Marta sabia algo sobre a verdadeira identidade de Letícia? Então, você não é minha filha? A pergunta saiu como um lamento. Você tem que me contar o que aconteceu. Um súbito grito de pânico cortou o ar. Maníacos! Eles estão aqui! Uma mulher gritou, lançando a multidão em um frenesi. Os olhares se voltaram para todos os lados enquanto as pessoas começaram a se mover. E nesse caos, a silhueta de um homem surgiu, e a semelhança com o homem que havia desaparecido era inconfundível. Vamos, precisamos ir agora! Ele gritou, e a lembrança das palavras de Letícia ecoava em sua mente. Ele sabe, disse Letícia, os olhos brilhando com intensidade. Se ele encontrar você, não vai restar nada. De repente, uma explosão de luz irrompeu na direção do homem, e uma nuvem de fumaça surgiu. O pânico se fez presente, e antes que Márcia pudesse raciocinar, Letícia a puxou. Mamãe, rápido! As palavras pareciam um soco. Márcia tinha muitas perguntas, mas agora não era o momento. O impulso de escapar veio de dentro, como se um instinto ancestral estivesse em ação. Juntas, as duas correram. Edson logo atrás delas, o caos voltando a tomar conta. Ela pode não ser quem você imagina, mas você ainda a ama. O homem gritou enquanto desaparecia na poeira. Márcia olhou para Letícia, os sentimentos conflitantes agitando seu coração. O que está acontecendo? Você precisa me dizer a verdade. Mas ao mesmo tempo, estava clara em sua mente uma única verdade. Ela precisava proteger essa garota. Não importava quem fosse. E lá no fundo, uma nova chama de esperança começava a surgir. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Márcia sussurrou, decidida a enfrentar qualquer coisa que viesse. Eu vou desvendar essa verdade. Mas enquanto fugiam, uma nova pergunta surgia, ecoando como um lamento. Quem exatamente era essa menina e o que haviam feito com a verdadeira Letícia? Márcia correu pelos becos, o coração martelando no peito. Cada passo sentia como se estivesse fugindo de um pesadelo, mas a verdade era ainda mais angustiante. Não conseguia acreditar que Letícia havia revelado que não era quem pensava que era. Mamãe, eu vim te salvar, retornava incessantemente na sua mente, como um eco que não a deixava em paz. A multidão estava se dispersando, mas os olhares de reprovação tornaram-se um peso ainda maior para a mulher. Edson estava ao seu lado, os olhos arregalados de preocupação. Márcia, precisamos entender o que está acontecendo.
Precisamos encontrar um lugar seguro, perguntou ela, a angústia transbordando. Ela não é minha filha? O que está acontecendo? O nó na garganta parecia apertar mais a cada pergunta. Escute, eu não sei o que acontece, mas precisamos de respostas. Deixe a emoção de lado por um instante e vamos por partes. Edson disse com uma calma que não condizia com a situação. O homem que apareceu, ele sabe mais do que deixa transparecer. Precisamos encontrá-lo. Márcia respirou fundo e decidiu que não poderia deixar a dúvida consumir sua mente. Tem que haver uma forma de encontrá-lo. O pendrive. Ele deve ter deixado rastros. Mas como? Nenhum outro plano parecia funcionar. O céu escureceu repentinamente. Nuvens pesadas começaram a se acumular, como se refletissem a tempestade emocional dentro dela. O cheiro de chuva fresca invadiu o ar, mas não era isso que a movia. Era a determinação de descobrir a verdade, não apenas por si mesma, mas por Letícia, que parecia estar presa em algo muito maior. Olha, Edson interrompeu seus pensamentos. Ali naquela esquina é um café. Vamos ver se alguém lá dentro ouviu o que aconteceu. As duas pessoas correram até o café e, ao entrarem, encontraram um ambiente acolhedor, mas o clima era tenso. As pessoas murmuravam, algumas olhando rapidamente para os dois. Márcia olhou por cima do ombro. A sensação de que eram observados não a abandonava. Você a viu? Um homem perguntou, interrompendo o silêncio. Ele tinha um olhar penetrante, e as suas palavras pareciam possuir um peso. A garota com a luz. O coração de Márcia disparou. Onde ela está? Indagou a voz trêmula. Ela esteve aqui, mas alguém já a levou. Eles já sabem que você está procurando. Não podem deixar você encontrar a verdade. Quem são eles? Edson exclamou, impotente. Uma organização que controla tudo. E Marta, sua irmã, fazia parte disso. O que ela sabia pode colocar suas vidas e a dela em grande risco. O homem disse, a voz baixa. Quase um sussurro antes de se levantar e sair disparado da porta, como se estivesse fugindo de algo. Márcia ficou sem palavras por um momento, absorvendo as revelações. Irmã, organização, isso tornava tudo mais real, mais próximo. O que mais estava escondido? Vão atrás dele! Edson gritou, mas quando correram para a porta, o homem tinha desaparecido na escuridão da rua. Ela parou, respirando fundo, e decidiu. Não podemos ficar aqui. Precisamos resgatar Letícia antes que seja tarde demais. O que mais houver, enfrentaremos. E se minha irmã tem algo a ver com isso, vamos descobrir. Enquanto abandonava o café, uma corrente de determinação a envolveu. A vida não era justa, mas a busca pela verdade estava apenas começando. Não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposta a lutar por sua família. As sombras do passado clamavam por atenção, e ela estava mais do que pronta para desvendar esse mistério de uma vez por todas. E assim como uma noite que se transformava em dia, um novo amanhecer se formava diante dela, mesmo que envolto em mistérios e segredos. Por fim, Márcia olhou para Edson e, com um aceno decidido, seguiram em frente, determinados a enfrentar qualquer desafio à frente. Eles não desistiriam. O mundo tinha mais perguntas do que respostas, e ela estava pronta para descobrir. Agora, você que nos acompanhou até aqui,